Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para o nosso café super especial nesta quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Ambiente? Em casa, né? Porque afinal de contas estou aqui no CT Moacir Barbosa para repercutir ainda um pouco mais sobre a entrevista coletiva que rolou do técnico Renato Gaúcho, alguns detalhes importantes para abordar com você. Então, peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante, já comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. De imediato vou trazer uma frase, uma resposta do Renato Gaúcho que chamou muito a atenção na entrevista coletiva, quando ele fala sobre o apoio que ele quer, o que ele espera da arquibancada, do torcedor vascaíno, já a partir da próxima quinta-feira contra o Palmeiras. Apoio que nunca faltou, mas ele quer ver de novo e nós também queremos ter essa relação de amor entre o torcedor e o time. Se liga no que ele falou. É a gente começar a decolar no Campeonato Brasileiro. Eu falo que a prioridade é sempre no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixo. A Copa do Brasil não tinha rebaixo, a Sul-Americana não tinha rebaixo. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro você tem que tomar muito cuidado. Então, hoje mesmo eu tive esse papo com eles. Mas foram 4 rodadas até então, né? O Vasco está na lanterna. Muita gente pode falar, mas está começando o campeonato. Pô, faltam 34 rodadas. Daqui a pouco faltam 25. Daqui a pouco faltam 15. Daqui a pouco faltam 8 rodadas. Aí o cara vai falar assim, mas faltam 8 rodadas ainda, mas tem que ganhar 6 jogos. Vai ganhar? Não é só o Vasco que vai buscar os resultados, que vai precisar de pontos. Todo mundo, o segundo turno principalmente, é sempre mais difícil por causa disso. Todo mundo briga por alguma coisa. Ou briga pelo título, ou briga pela Libertadores, ou briga por uma Sul-Americana, ou briga para não cair. O Vasco, ano passado, brigou até o último jogo para não cair. Eu falei isso para eles hoje. Querem chegar e passar por tudo que o Vasco passou no passado. Então, quanto mais rápido fizer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, é difícil fazer 40, mas é difícil para todo mundo. Mas não pode ter esse pensamento. Eu acabei de falar, faltam 34 rodadas. Esquece isso, né? Tem que fazer de conta que cada jogo é uma decisão. Buscar a fazer rápidos pontos para depois começar a pensar em algo maior. Tem que pensar em brasileiro, os times que hoje financeiramente estão muito bem, 3, 4 clubes que já começam o Campeonato Brasileiro já pensando em título. O Vasco, com todo respeito, a gente respeita todo mundo, mas pra gente aqui cada jogo vai ser uma decisão. Como é para os adversários também. Vai ser difícil pro Vasco, vai ser difícil para os adversários também. Pode ter certeza, porque o Vasco é grande. O Vasco, e eu não preciso falar da boca para fora e falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é muito grande, porque eu já trabalhei aqui e vejo jogos do Vasco. Então é por isso que nós temos esse aliado. É fundamental que o torcedor continue apoiando, como ele sempre apoiou, entendeu? E pode ter certeza que dentro do campo, isso vocês podem me cobrar também, pode ter certeza que não vai faltar empenho. Às vezes você não tem aquela parte técnica que é necessária, então o cara tem que se entregar. Porque hoje em dia, não é aqui no Vasco, não. E eu deixei bem claro isso para eles também. E nos clubes por onde eu passo. Hoje em dia, o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia, ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso, e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr? Não tem a parte técnica, está mal naquele dia? Corre. Ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa, do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar
como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times vinham jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar. Mas, para isso, a gente também tem que demonstrar dentro do campo. Cara, fundamental ter essa sinergia, essa troca com o torcedor vascaíno, que está vendo a bandeira tremulando, né? O sol bonito e tal. Mas de nada adianta, ó, ter um gramado em excelentes condições, né? Ter as melhores condições para treinar, e ele falou sobre isso, se o jogador não se entregar. Porque tecnicamente, torcedor, e aí eu já falo isso há algum tempo aqui no nosso canal, você pode não estar naquele dia, tecnicamente, que vai entregar o melhor. Mas, cara, não pode faltar vontade. Todo e qualquer torcedor, e nós não somos diferentes, né? Até somos, porque somos vascaínos resistentes e tal. Mas assim, todo torcedor quer o quê? Vitórias. Se elas não vierem, pelo menos que o jogador represente em campo. Então assim, esse binômio, vitória e entrega, ele tem que continuar acontecendo. E não vem acontecendo. Por isso as cobranças, o tom mais elevado, o torcedor um pouco mais chateado, revoltado. Isso é um reflexo do campo. E o Renato conhece muito bem isso. Renato deixou muito claro que vai mudar o capitão do time, porque ele tem uma leitura de que o capitão tem que ser alguém que lidere em campo e que possa efetivamente chegar junto ao árbitro, né? E ter esse poder de voz. Só que o líder não é aquele que só carrega a braçadeira do capitão. Os outros também têm que ter a sua liderança, o seu poder de voz, falar com os outros e ajudar. Isso o Renato tocou muito durante a entrevista coletiva também. Animicamente, são poucos dias, mas ele já disse que sábado ele vai já fazer um coletivo para passar a questão tática do que ele imagina. Animicamente, como eu disse, pouco tempo, mas tempo para poder mudar um pouco o que está no ambiente. Olhando aqui o cenário, eu vou até sair de cena para que você possa observar, é um cenário de tranquilidade. Um cenário em que você, torcedor, olha e fala assim, caramba, o time do Vasco dá para entregar mais. O time do Vasco é um time que pode efetivamente entregar mais resultados. Aqui há condições, 2 bons gramados, uma estrutura muito boa de trabalho lá dentro, melhorando a cada momento. E aí assim, de novo, vou mostrar para você aqui, torcedor, de novo, o nosso gramado. Cara, não tem porquê não conseguir entregar melhores resultados. E o Renato disse isso na coletiva. Não é time para estar na 20ª posição. Ele não vai prometer, como acho que ninguém deve prometer, resultados. Os resultados são consequência. Agora, entrega, a luta, a disposição, a representação em campo, claro que ele vai prometer. E ele vai cobrar os caras, porque ele é desse tipo. Ele abraça o grupo e ele vai junto com o grupo. Então ele vai cobrar que os jogadores tenham essa entrega. Isso é fundamental. O resultado, a vitória, isso será uma consequência. É o que todos nós esperamos. A sequência é fácil? Claro que não é. Mas Campeonato Brasileiro é fácil, meu amigo? Também não é. Palmeiras é o próximo adversário, ainda bem que é no Rio. Porque eu perguntei até o Renato sobre isso. Território hostil, ele falou na resposta, tem que voltar a ser um território hostil em que o adversário se sinta incomodado. Pô, eu vou jogar em São Januário, ó. Ruim jogar lá, meu irmão. Pô, tem sangue para poder... É isso. Os caras não podem falar, vamos jogar na casa do Vasco, chegar lá, vamos vencer e tal, e deu. Não, não pode ser assim. O cara tem que sentir, o adversário tem que sentir. E mesmo se sair vitorioso, falar, meu irmão, para vencer os caras lá não é mole. Não é chegar aqui com 2 conversas e vencer. Que é o que vem acontecendo. O respeito acabou. Tem que ser resgatado. Para isso, quem entra em campo precisa efetivamente mostrar mais qualidade. Estou levando fé nesse trabalho do Renato, que tem até a Copa do Mundo aí mais 14 jogos pela frente, porque com 18 jogos para o campeonato, né, brasileiro, para a Copa do Mundo, já foram 4 rodadas, as próximas 4, Palmeiras em casa, Cruzeiro fora, Fluminense e Grêmio no Rio de Janeiro, e depois mais 10 jogos. Que nesses 42 pontos em disputa, a gente consiga
somar, arrancar, sair da zona de rebaixamento, começar a olhar para cima. Aí depois, o que vier é uma consequência do trabalho. Porque eu não acredito em sorte. Eu acredito em trabalho, em disposição, em entrega, em representação de quem está dentro de campo. E o time que pisa esse gramado aqui do CT Moacir Barbosa tem que entregar mais, porque ele tem condições de. Falta confiança? Falta. Técnica em alguns? Pouco. Porque o elenco do Vasco não é ruim. Enfim, que o Renato Gaúcho, com as suas brincadeiras, com seus DVDs, com aquelas zoeiras que ele faz, e ele traga esse novo astral. E ele falou, é uma página virada, é daqui pra frente. Exatamente, não adianta, mas com o Diniz era assim, esquece. É daqui pra frente. A metodologia vai começar a ser colocada em prática. E que a gente consiga ver em campo a entrega, porque os resultados serão uma consequência. E aí, torcedor, tá levando fé? Coloca aqui nos comentários, quero ler a sua opinião sobre o trabalho do Renato Gaúcho, que começou, né? Sábado já tem coletivo, a moda antiga, né? Para poder exatamente chegar no campo e mostrar, ó, puxa daqui, puxa dali, Cuesta, Robert Renan, Saldívia, sistema defensivo, que ele falou muito sobre isso. Vai começar arrumando a cozinha, porra, legal. Vamos tomar menos gols, legal, nada de gol deles, porra, pelo amor de Deus, legal. Fecha a cozinha, da cozinha para frente a gente começa a construir um time. É o básico. Agora atacar lá louco, né? Apache, bora aí, meu irmão. Aí é loucura. Zagueiro ultrapassando meia, aí não dá. Tamo junto, muito obrigado pelo seu carinho e até mais tarde com mais um vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau.